Olá pessoal, como estão? Tudo bom? Professor Tiago Turnes do CDS conversando com vocês mais uma vez e continuando na unidade 1 sobre a bioenergética e metabolismo do exercício. Vemos falando nas últimas aulas sobre o sistema aeróbio, né, a fosforilação oxidativa, e já abordamos alguns substratos que são parte, né, são substratos energéticos do metabolismo aeróbio, que são os carboidratos e as gorduras. E na aula de hoje, o tema abordado será a utilização das proteínas como substrato energético para o metabolismo aeróbio. Então, já comentamos, né, sobre a utilização dos carboidratos na forma de glicose ou de glicogênio muscular ou glicogênio hepático na produção aeróbica de ATP. Já falamos sobre as gorduras, né, na quebra dos triglicerídeos, depois em ácidos graxos, entrando também no ciclo de Krebs e a formação de ATP. E nesta aula de hoje nós falaremos sobre a utilização de proteínas. São os três substratos energéticos do corpo humano, carboidratos, gorduras e proteínas, que o metabolismo oxidativo pode utilizar. Então lembro novamente que o sistema anaeróbio utiliza ou a fosfocreatina, né, muscular, por meio do sistema anaeróbio alático, enquanto que a glicólise utiliza apenas os carboidratos, a glicose ou o glicogênio. E o metabolismo oxidativo pode usar carboidratos, gorduras e o tema da aula de hoje, que são as proteínas. Mas antes, a gente pode ver nessa imagem que as proteínas, para serem substrato energético, elas precisam ser degradadas em aminoácidos. E aí o seu componente de nitrogênio ele é excretado pelo corpo humano na forma de ureia, e o que resta da molécula desses aminoácidos, eles podem entrar em diferentes caminhos, seja na formação aí do piruvato, para a formação no fígado da gliconeogênese, ou até mesmo como intermediários do ciclo de Krebs, que a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Certo? Então, falamos já sobre piruvato, né, vindo aí do glicogênio, dos carboidratos, da glicose, dos ácidos graxos, e a questão da aula de hoje sobre os aminoácidos. Então, as proteínas elas têm características comuns na sua formação, né? Elas possuem um grupamento R, também chamado de cadeia lateral, que define essa proteína, né? Tem um grupo carboidrato central, um grupo carboxila e tem um grupo importante que são dois hidrogênios ligados a um nitrogênio, que é chamado de grupo amina. E para que as proteínas sejam utilizadas como substrato, esse grupo amina ele precisa ser retirado dessa proteína num processo chamado de desaminação, certo? Então, a desaminação tira o grupamento amina destes aminoácidos e depois, dependendo da proteína, ele pode formar piruvato, pode formar o próprio acetilcoenzima A, pode formar também intermediários do ciclo do ácido cítrico, contribuindo assim na produção aeróbia de ATP. Lembro que as proteínas não são uma fonte preferida de energia durante o exercício, elas contribuem pouco durante o exercício de curta duração, mas começam a se tornar mais importantes com o passar do tempo, da intensidade, com o passar do prolongamento da duração do esforço, né? E até mesmo, dependendo da condição dietética da pessoa, se ela está numa condição adversa, essa proteína ela pode se transformar numa fonte ainda mais importante de energia. Então, a produção aeróbica de energia a partir das proteínas, né, quando necessário, esses aminoácidos adicionais eles são presentes nos fluidos corporais e são degradados e usados como energia ou secundariamente estocados como gordura e como glicogênio. Então, como combustível, a proteína, né, o aminoácido, ele deve ser primeiro desanimado, né, então a remoção desse grupo amina, e o que vai permanecer dessa molécula é convertido a piruvato, acetilcoenzima A, ou intermediários do ciclo de Krebs, como a gente pode ver nessa imagem. Então, este aminoácido tendo aí o seu grupamento amina removido, e aí ele vai poder entrar tanto no ciclo de Krebs como intermediário, ou até mesmo na formação da acetilcoenzima A. Então, em geral, a quantidade de ATP formado por grama de proteína oxidada é menor que a formada por grama de glicose oxidada. Então, também mais um motivo aí pelo qual a proteína não é tão preferida pelo organismo na produção de energia, né? Sem contar o próprio efeito adverso da utilização da proteína como energia. Então, esse grupamento, essa proteína, né, vai ser degradada em aminoácidos, né? Então, a proteína é uma combinação de inúmeros aminoácidos, então esses aminoácidos então eles são quebrados, degradados.
passam por um processo de desaminação, que é a remoção desse grupo amina, onde vai acontecer a perda do nitrogênio, grupo amina, no fígado com produção de ureia, para a posterior excreção dessa amônia que é tóxica ao organismo. Né? Então, os aminoácidos desanimados eles podem formar um novo aminoácido, carboidratos, gorduras ou até mesmo serem utilizados no catabolismo para a obtenção de energia, enquanto aquele grupamento amina, né, que contém amônia, vai ser parte do ciclo da ureia para a formação de ureia e depois excretado como urina pelos rins. Então, esse aí acaba sendo o resultado do grupamento amina. Certo? A gente tem nessa imagem, pessoal, uma célula hepática, uma célula do fígado. A gente pode perceber que nós temos aqui inicialmente os nossos aminoácidos, que eles têm as funções, que a principal função deles, com certeza, não é o fornecimento de energia, por mais que isso pode acontecer. Mas tem a função de síntese proteica, né, até mesmo no fígado ou em outros tecidos, como o próprio tecido muscular. A formação aí, aparecimento desses aminoácidos no sangue, né, para a formação de proteína tecidual e também proteínas plasmáticas, a gente vai ver mais ao longo do semestre. E o aminoácido também tem a função de compor, de sintetizar outros compostos, como até mesmo os hormônios e até os nucleotídeos. Então, para quem não lembra lá do NAD, do FAD, então tem aí proteínas, aminoácidos nas suas composições. Então, mais uma importância dos aminoácidos. Dentro do fígado, esse aminoácido ele pode ser convertido em piruvato e a partir daí ele pode até mesmo ser convertido em glicogênio, né? Isso é uma via menos utilizada, mas também pode entrar lá no ciclo de Krebs ou ser reconvertido aí em ácidos graxos e lipídios, né? Os triglicerídeos, ou também entrar no ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs para a formação de ATP ou até mesmo a conversão de glicogênio, né? Em condições aí favoráveis, indicando que o excesso de consumo de proteína, né, pode também resultar na acumulação de gordura ou glicogênio muscular, dependendo da condição do estado dessa pessoa. E outra via importante que nós vamos ver mais para frente, né, o ciclo da alanina-glicose, em que há a produção de gliconeogênese a partir do aminoácido alanina. E aqui, tanto no ciclo da alanina quanto no ciclo dos aminoácidos, esse grupamento amina passando pelo ciclo da ureia para excreção pelos rins, né? Então, para que essa toxicidade associada à amônia aí seja excretada sem causar prejuízos ao corpo. Então, fora estas funções, os aminoácidos podem proporcionar um substrato para a glicogênese ou convertidos em triglicerídeos para armazenamento nos adipócitos. Então, são funções extras destes aminoácidos. A gente pode ver nesta imagem que, dependendo da proteína, ela pode entrar num momento diferente do processo de produção aeróbica de ATP, como, por exemplo, ser convertido diretamente em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, ou ser convertida em piruvato para depois ser convertida em acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs, entrar como intermediários do ciclo de Krebs. Então, pode entrar em diferentes momentos, aí, dependendo da proteína utilizada. E vale destacar que a produção aeróbica de energia pelas proteínas contribui com menos de 2% em exercício com menos de 1 hora de duração. Então, uma contribuição muito pequena, que quando o exercício é prolongado por mais de 3 horas, 3 a 5 horas, essa contribuição total pode chegar de 5 a 15% da contribuição energética total. Então, ainda não é o principal fornecedor, mas já aumenta um pouco essa contribuição, mas de fato não é um principal contribuinte de energia. E a gente pode ver nessa imagem, pelo eixo da síntese proteica muscular, que durante o exercício não há síntese proteica, pelo contrário, há degradação. Então, após o exercício é que vai acontecer a síntese proteica para a recuperação tecidual. Então, durante o exercício, ele acaba muitas vezes tendo estes destinos que a gente está vendo nesta aula de hoje. Então, pessoal, um ciclo importante é o ciclo da alanina-glicose. Então, o ciclo da alanina-glicose é um processo gliconeogênico que está associado à formação de uma nova molécula de glicose a partir
de um aminoácido lá no fígado. Então, o que acontece? Tem a proteína muscular que vai ser degradada em aminoácido. Esse aminoácido passa pelo processo de desaminação para a retirada do seu grupamento amina. Dentro da célula muscular, o piruvato oriundo da glicólise vai receber o grupamento amina do aminoácido glutamato e formar nesse processo de transminação o aminoácido alanina. Então, essa doação de um grupamento amina para um ácido, no caso piruvato, é chamada transaminação. E aqui acontece a atuação da enzima alanina aminotransferase, que vai transferir então esse grupo amina para o aminoácido alanina, que tem o objetivo de quê? De tirar esse grupamento nitrogenado, essa amônia, da célula muscular, pois ela é tóxica. Então, a ideia é que ela seja excretada. Então, essa alanina entra na corrente sanguínea até chegar ao fígado. Lá no fígado, de novo, acontece o processo reversível de transaminação, porém agora por meio da enzima alanino-aminotransferase do fígado, que vai fazer o quê? Retirar esse grupamento amina da alanina para o glutamato, e formar um piruvato. Esse grupamento amina vai ser excretado por meio do ciclo da ureia e depois pelo rim junto com a urina, enquanto que o piruvato vai entrar no processo de gliconeogênese no fígado, formando uma nova molécula de glicose que vai entrar na corrente sanguínea e depois essa glicose pode ser utilizada na musculatura, certo? Então, durante o exercício, essa glicose do processo de formação da alanina faz todo esse processo gliconeogênico para voltar ao músculo e, com isso, excretar o grupamento amina, então excretar essa amônia tóxica e, ao mesmo tempo, fornecer uma nova molécula de glicose para o exercício. Então, nesta outra imagem, eu só adicionei nesta apresentação para que vocês tenham uma representação um pouco mais clara, mas, ao mesmo tempo, vale destacar nesta imagem que com o passar da intensidade do exercício, por exemplo, depois de 4 horas de um exercício de intensidade leve ou contínua, essa produção hepática da glicose que vem da alanina pode representar até 45% da liberação total de glicose pelo fígado. Então, se torna algo muito importante durante o exercício prolongado. E nessa duração de exercício, o ciclo da alanina-glicose ela produz de 10 a 15% da demanda energética total do exercício, demonstrando que com o passar da duração do esforço, ela começa a ter realmente maior importância para quê? Para a manutenção da glicemia e o suprimento de energia para o esforço. Então, uma coisa que acontece com o treinamento físico regular é a intensificação da síntese hepática de glicose a partir destes componentes, desses compostos, desses esqueletos de carbonos derivados dos aminoácidos, Então, isso facilita a homeostasia da glicose sanguínea durante a atividade física prolongada. Então, isso é um efeito oriundo aí do treinamento. Outra questão que intensifica a utilização de proteínas é o próprio estado de jejum ou o exercício prolongado sem a suplementação de carboidratos. Então, isso acaba estimulando também o próprio hormônio glucagon para que haja aí a liberação de glicose na corrente sanguínea para que seja captada para o esforço, certo? E aqui a gente percebe que tanto o tecido adiposo, por meio de triglicerídeos, quanto as proteínas musculares, sendo degradadas em aminoácidos, começam a contribuir muito para a produção energética. E lá o fígado começa a ter um papel importante para a produção da gliconeogênese a partir desses compostos, como os aminoácidos vindo da proteína e o glicerol também vindo do tecido adiposo e até mesmo os ácidos graxos. E quando começa a atingir um estado de muito acetilcoenzima A originado de fontes não carbogênicas, como a proteína e as gorduras, começa a ter uma formação maior dos corpos cetônicos. Então, esses corpos cetônicos eles podem também formar aí, com menor importância, compostos para a produção de energia lá no músculo ou até mesmo no cérebro. Lembrando que em situações como essa, o mais importante é manter o fornecimento de glicose para o cérebro, para a manutenção do sistema nervoso central. Um exemplo disso, pessoal, é que quando, por exemplo, o exercício prolongado, nós temos aqui a situação de repouso, a quantidade de nitrogênio expelido na ureia, no suor.
nitrogênio ureico, né, no suor. No repouso, a quantidade de repouso normal, mas no exercício prolongado com suplementação de carboidrato, esse nitrogênio no suor é muito menor do que a situação em que a pessoa já está depletada e não tem suplementação de carboidratos, indicando aí, novamente, maior contribuição das proteínas para o fornecimento de energia durante o exercício, e isso, obviamente, é prejudicial ao corpo no sentido das funções principais da proteína, não é o fornecimento de energia. E nesta imagem, a gente tem um esquema do sistema oxidativo integrando as fontes energéticas por meio das gorduras, lá da beta-oxidação, né? Dos carboidratos, a glicose e o glicogênio passando pela glicólise, e aqui pelas proteínas, que são degradadas em aminoácidos, passam pelo processo de desaminação, e a gente pode ver, por exemplo, o ciclo da alanina-glicose sendo transformada em piruvato, né, a gliconeogênese, a glicina por meio da acetilcoenzima A, o glutamato entrando como intermediário do ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, e a própria excreção da amônia no ciclo da ureia por meio da urina. Então essa fica uma imagem aí final da utilização de proteínas como substrato energético. E resumindo, pessoal, finalizando a aula, as proteínas precisam primeiramente ser degradadas em aminoácidos para depois fornecer energia livre durante o exercício. Então, elas também podem contribuir para aumentar a concentração dos intermediários do ciclo de Krebs e, assim, dar suporte para o catabolismo de carboidratos e lipídios, e também servir como precursor da gliconeogênese no fígado. E aqui fica o destaque para que vocês busquem mais o ciclo da alanina-glicose, que é um dos mais importantes. E finaliza a aula relembrando que a proteína, né, tem uma baixa contribuição como substrato energético durante o exercício, mas essa contribuição começa a ficar maior durante o exercício prolongado, com duração maior de 3, 4 horas de exercício, muitas vezes associada à situação de jejum ou de depressão de carboidratos. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Até mais!